Bom, eu não sei mais se é boa noite ou se é bom dia. Se for pela claridade, bom dia. Se for pela hora, já é boa noite, né? Mas, então, bom dia ou boa noite. Eu queria, em primeiro lugar, dizer meu nome. Meu nome é Olímpio. Eu, atualmente, estou como presidente do Sindicato dos Engenheiros. Queria também agradecer, em nome do sindicato e também da CUT, do meu companheiro Marcelinho. Por favor, Marcelinho, venha para cá, Marcelinho. Tá bom. Queria agradecer a todos vocês por terem aceito o nosso convite para debater e também assistir a assinatura do livro do nosso grande jornalista Paulo Henrique Amorim. Muito obrigado. Eu queria ser muito breve, para chamar depois o Marcelinho. Eu queria agradecer muito ao Paulo Henrique Amorim, primeiro por ter vindo. Segundo, por ter ele deixado a Globo. Porque nós não o teríamos conhecido, não é isso? Se por acaso ele não houvesse deixado a Globo. E nós estaríamos perdendo, não é isso? Um talento como o do Paulo Henrique Amorim. E certamente iríamos, não é isso? Ter uma imagem dele que não é a real. Só agora, quando apareceram os blogs, o Paulo Henrique verdadeiro se revelou. E eu acho isso ótimo, né? Porque o Paulo Henrique Amorim ajuda... Era o lobo na pele do cordeiro. Lobo na pele do cordeiro. Ele ajuda, ele nos informa e nos ajuda a fazer o debate e o combate nas ruas. Bom, eu queria também, que eu acabei esquecendo, pedir desculpas a vocês, sinceramente, porque houve um problema aqui na parte elétrica, embora eu seja engenheiro eletricista, eu estava em São Paulo, não pude consertar, e nós não tivemos como chegar e colocar mais ventiladores aqui ao longo do plenário. Aí está muito calor, também nós não esperávamos que hoje fosse um dia tão quente como está. E acabou tendo esse imprevisto, mas fazer o quê, né? Paciência. Bom, eu vou passar a palavra para o companheiro Marcelinho, mas eu não vou falar mais nada, mas eu quero deixar uma pergunta aqui para o nosso Paulo Henrique Amorim. Quem é o Tiresias, quem é o Vasco? Eu quero saber, não quero ir embora antes de saber quem são essas duas figuras. Nem na cadeira do dragão eu identifico. Olímpio não há a menor possibilidade. Aí vão ficar eternamente nessa dúvida, né? Porque senão eu vou perder a fonte. Marcelinho, por favor, você. Bom, eu vou dar boa noite pela hora, boa noite. Eu queria agradecer muito ao Senji. Nós estamos transmitindo ou estamos só gravando para a gente dar? Está só gravando? Então nós estamos gravando e depois a CUT Rio vai disponibilizar nas redes sociais nossas e no site a íntegra do debate, ou com os cortes que o Paulo manda fazer, né? Sei lá o que ele vai falar hoje, a gente agora deixa tudo meio assim. Queria dar boa noite a todos, agradecer ao Senji, que foi o Senji que pensou nisso aqui, a CUT entrou como parceira. Eu estou chegando agora de São Paulo, da Executiva Nacional da CUT, já adiantar para todo mundo. Dia 16 nós vamos fazer uma grande mobilização de massa. Decidimos descentralizar as mobilizações. Então vai ter uma mobilização muito grande de São Paulo, mas está sendo organizada pela turma de São Paulo. E vamos fazer mobilizações nos estados. Aqui no Rio nós vamos divulgar oportunamente, mas vai ter na Cinelândia uma mobilização legal com a turma da cultura, que está preparando um ato mais lúdico, um ato menos chato do que aqueles atos que a gente fica falando eternamente. E nós estamos tentando, não é certo ainda, mas será divulgado oportunamente, construir um debate com alguns juristas para o fim do dia, para enquanto a coisa estiver desenrolando lá em Brasília no STF, a gente está fazendo uma plenária com juristas aqui no Rio também, com Twitter aberto, com Facebook aberto, trazendo o debate e esquentando o debate. Eu não vou ficar na mesa, vou chamar minha companheira Duda, que é da direção da CUT, secretária de comunicação da CUT, com certeza muito melhor do que eu para falar sobre imprensa e sobre comunicação. E aí eu já estou quebrando o protocolo e passando direto para ela. Vou prometer ser rápida. Boa noite a todas e todos. Nós estávamos conversando, né, antes de vir eu e o Beppe, da assessoria, e para a gente muito importante esse evento, parabenizar o Senji pela iniciativa
e ao Paulo Henrique Amorim, que é uma referência no debate contra-hegemônico em relação à regulamentação econômica e democrática da mídia e, sobretudo, com relação aos avisos que você já dava da importância da gente fazer esse debate na nossa gestão, senão teríamos prejuízo, como estamos efetivamente vendo agora, com esse debate do golpe, em que a gente, se não fosse os nossos meios, os blogueiros, se não fossem as redes sociais, a gente sequer conseguiria estar pautando a nossa opinião. Então, dizer que, esse núcleo de contra-hegemônico tem se mostrado fundamental para que a gente ainda possa fazer diferente e o seu papel nesse processo é indescritível. E lembrar, né, que a gente tem que... de como os nossos governos se portaram em relação a esse debate. Embora no governo Lula o Franklin Martins tenha viajado 17 países que têm um debate de democratização e que apresentou um anteprojeto de lei, a gente não conseguiu avançar nisso, o governo Dilma fez silêncio em relação a isso, parece que se intimidou, se constrangeu, não sei, e os movimentos sociais recuperaram esse material, mais o material da conferência de comunicação, e o nosso desafio agora é conseguir retomar esse debate para efetivamente regulamentar a mídia e poder pensar em novos rumos para esse país. Contamos com você para isso. Obrigado. Olha, Rick, o público é todo seu. Obrigado. Olá, tudo bem? Boa noite. Quero agradecer o convite do Olímpio, a companhia da Duda, do Marcelinho. Quero também comunicar que daqui a pouco sobe no Conversa Fiada a entrevista que nós fizemos hoje com o Wagner, lá em São Paulo, nesse evento que você esteve, sobre essa programação do dia 16. Fico muito feliz por voltar ao Catete. Eu estudei aqui na Glória, na escola, aqui na Rua da Glória, morei na Rua Pedro Américo e me sinto em casa, absolutamente em casa. Joguei sinuca no Largo do Machado, estudei no colégio de aplicação que ficava aqui em frente, e esse aqui é, de certa maneira, o meu bairro, uma vez que eu sou um carioca provisoriamente exilado em São Paulo. Quero também chamar a atenção para o fato de que hoje é um dia muito especial, porque a Argentina foi o país que fez a melhor lei de comunicação de massa da América Latina, a Lei de Medios, da presidenta Cristina Kirchner. A presidenta Cristina Kirchner começou o processo de persuasão e de convencimento da opinião pública de que era preciso enfrentar a hegemonia do Clarim, que era a Globo da Argentina. E o Clarim tinha uma peculiaridade muito importante, é que o Clarim tinha o controle da mídia eletrônica na Argentina através da TV paga. Ou seja, os argentinos, para poderem assistir aos melhores programas e aos jogos de futebol, tinham que pagar para entrar nas emissoras do Clarim. Não era como aqui, que a Globo é uma TV aberta. Era uma forma de controle muito mais diabólico. E como é que a Cristina começou esse processo? Ela começou esse processo fazendo um acordo com aquele gangster do Grandona, que era o presidente da Associação de Futebol da Argentina, a AFA, Associação de Futebol Argentino, e comprou para a TV estatal os direitos sobre o Campeonato Nacional da Argentina. E distribuiu o sinal a todos os canais de graça. Quem quisesse transmitir os jogos do Campeonato Nacional da Argentina, fosse uma concorrente do Clarim, uma pequena estação de televisão lá em
na província de Mendoza, na Patagônia, podia fazer porque o sinal é de graça e lá você poderia perfeitamente ganhar dinheiro com isso. O que ela quis demonstrar politicamente? Que era uma conquista do povo argentino ter o direito de ver os seus ídolos sem precisar pagar ao Clarim. E a partir daí ela iniciou uma campanha de convencimento da opinião pública e muito importante dos sindicatos e da academia para fazer uma lei de médios. E com a contribuição da academia, com a contribuição dos professores da Argentina e com uma mobilização muito importante das forças populares ligadas aos sindicatos peronistas, ela fez manifestações exigindo em frente à Casa Rosada uma lei de médios. E depois de um longo processo, inclusive com a ratificação do Congresso e a ratificação do Supremo Tribunal Federal, começou a funcionar a lei de médios. E a primeira providência do Macri, depois de eleito, foi anunciar que manterá a distribuição democrática do sinal dos jogos do campeonato de futebol da Argentina. Tal a importância política desse gesto. E a segunda, a terceira atitude dele depois de eleito, depois de dar uma entrevista coletiva, foi dar uma entrevista reservada, fechada, para o jornal Clarim. O que significa que a lei de médios, a partir deste dia de hoje, corre o risco de ser revogada. Porque o Macri conseguiu, ainda que não a maioria, uma bancada significativa no Congresso da Argentina, e é possível que ele consiga reverter algumas das conquistas que a Cristina conseguiu. É um dia significativo e o Brasil não tem nada parecido com uma lei de médios. A lei que vigora no Brasil, para a indústria de radiodifusão, ela foi sancionada pelo presidente João Goulart em 1962. É a lei que está em vigor hoje. Essa lei é o resultado de um projeto oriundo do Congresso sob a liderança do então comandante da bancada do Assis Chateaubriand na Câmara dos Deputados, o deputado João Calmon, que fez um projeto de lei, e o Jango apôs a esse projeto de lei 52 vetos. A Câmara e o Congresso derrubaram os 52 vetos do Jango. E essa é a lei que está aí até hoje. Sem os vetos do Jango. O meu livro mostra, na essência, quais foram os vetos do Jango, que, se não me engano, foram redigidos pelo Consultor-Geral da República, o grande brasileiro Valdir Pires. Eu tive com o Valdir recentemente, quando lancei o meu livro em Salvador, e disse: Valdir, foi você que escreveu os vetos do Jango? Ele disse: não, foi o presidente João Goulart. Se o PT tivesse lido os vetos do presidente João Goulart ao projeto que veio direto do Congresso e transformado aquilo numa lei de médios, aquela política estabelecida naqueles 52 vetos em 1962 era, em si mesma, por si própria, uma lei de médios. Mas, como se sabe, o PT não sabia que descendia do Vargas. Muitos petistas acreditavam que até Espartaco era petista. Eles não descendiam ninguém, vinham direto de Espartaco. E o que aconteceu quando o Jango perdeu os 52 vetos? O João Calmon criou uma entidade que governa o Brasil, de certa forma, até hoje,
que é a BERT. Fundaram a BERT para comemorar a derrota do presidente João Goulart. E essa história que está aí até hoje, que o Brasil não conseguiu reverter essa legislação. Isso é um pouco da história que eu conto com esse livro aqui, que eu conto nesse livro, em que o meu capista fez aqui uma armadilha gráfica e transformou o quarto poder no primeiro poder. E é a história de como, na história do Brasil, muitas vezes o quarto poder é o primeiro poder. Esse é o trabalho de 4 anos de pesquisa, 4 anos de meditação, 4 anos de reflexão. Nasceu de um curso que eu dei em São Paulo sobre a história, a construção e o desenvolvimento da TV comercial no Brasil. A partir das minhas anotações, eu escrevi um livro e fui adicionando esse livro à minha experiência pessoal como repórter. Eu não sou cientista político, não sou analista, não sou nada, eu sou um repórter. Não tento explicar nada que não seja o que se contenha na minha experiência de jornalista. E aí, finalmente, depois de muitas mudanças de casa, mudança de hemisfério, eu consegui reunir num conjunto de caixas de papelão as minhas anotações, os meus bloquinhos de repórter, porque eu não gosto de gravador, eu prefiro anotar em bloquinhos. E eu ia anotando em bloquinhos, ia jogando numas caixas, e finalmente eu consegui reunir todas essas caixas. E depois de 1 ano e 3 meses de trabalho na companhia de um jornalista profissional, eu consegui catalogar essas caixas e vi que eu poderia incluir nesse primeiro livro os meus documentos. São documentos. As minhas anotações daquilo que eu tinha visto e testemunhado. E reproduzi aqui no livro os documentos como fotografias. Porque, como eu trabalhei muito tempo em televisão ao fazer esses documentos, eu era correspondente da Globo na maior parte dessas anotações aqui, eu tinha que reler depois. Então a caligrafia tinha que ser boa. E é isso que está aqui. Eu peguei aquele primeiro livro, apliquei nele os meus documentos e tive que fazer um segundo livro para poder situar, para poder contextualizar esses documentos. E o primeiro documento que eu tenho aqui, reproduzido, é um documento que, por coincidência, se reporta a esse prédio. Eu era da revista Veja, editor de economia da revista Veja, no tempo em que a gente podia dizer que trabalhava na revista Veja. Hoje não se pode dizer isso na frente de senhoras ou de jovens. É como dizer, nem senhores, é como dizer, eu trabalho no Café Fotô. Lá em São Paulo a gente diria, eu trabalho no Café Fotô. Aqui não sei, não conheço. Como? 4x4. Aqui eu não conheço a geografia da vida noturna do Rio de Janeiro, não conheço mais, porque já conheci. Então, naquele tempo eu fui fazer uma entrevista com o Juscelino, não quando o Juscelino era presidente, mas já praticamente no fim da carreira dele, exilado com um cargo decorativo no banco do Genro, o que ficava ali na Presidente Vargas, esquina com Rio Branco. Eu vim ao Rio entrevistar o Juscelino sobre o aniversário do BNDE, não havia o S, para saber como é que ele financiou aquela obra monumental dos 50 anos em 5. E o Juscelino era muito arredio, muito mineiro, com muito medo de jornalistas, e a conversa ficou restrita, e eu anotava na frente dele, ficou restrita a descrição de como ele financiou o plano de metas. Acabada a entrevista, eu guardei o meu caderninho, botei no bolso e começamos a conversar. E aí, enfim, eu fiz anotações quando cheguei no avião de volta para São Paulo. E é o meu primeiro documento sobre o primeiro poder. Ele conta que quando ele saía daqui da área de despachos do Catete, ia para a área residencial, ele ligava na Rádio Globo
E um locutor muito famoso, chamado Raul Brunini, todas as noites no horário nobre avisava que agora é com vocês o maior orador do Brasil, Carlos Lacerda. E todas as noites, dizia o Juscelino, todas as noites o Lacerda pregava o impeachment. O Lacerda é quem disse: se Juscelino for candidato não será eleito, se for eleito não tomará posse, se tomar posse não governará. E o Juscelino ficou desesperado porque ele ficava com medo que a vila militar descesse. Que era o pavor de todo presidente, que a vila militar saísse de Deodoro para vir derrubar o presidente da República aqui. E aí ele resolveu, diz ele, que resolveu por isso mudar a capital para Brasília. Para se livrar não do Lacerda, porque o sinal da Globo chegava a Brasília, mas para se livrar da vila militar. E tem um outro documento importante, que é quando ele me diz como nasceu o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que hoje financia tantas obras importantes no Brasil. O chanceler americano John Foster Dulles veio aqui, pedia a ele para botar tropas brasileiras para lutar na Coreia, ele resistiu, e o Foster Dulles só falava nas tropas brasileiras, ele dizia: precisamos fazer o BID, precisamos fazer o BID, precisamos fazer o BID. E tinha certa altura, o Foster Dulles não aguentava mais, tá bom, vamos fazer o BID. E nasceu o BID. Esse é o meu primeiro documento sobre o primeiro poder. A participação de Lacerda no golpe do impeachment. Em seguida, sem nenhuma organização cronológica, tem um outro documento que eu considero muito importante, é que todos sabem que a Rede Globo nasceu como uma trapaça. Roberto Marinho tentou fazer uma Rede Globo de televisão, não tinha dinheiro, não tinha equipe, não tinha cabedal, e ia fechar. Até que foi procurado pelo grupo americano Time Life, que era na época um grupo empresarial fortíssimo, que tinha as revistas Time, Life, Fortune e Sports Illustrated. Hoje só funciona a rigor a Fortune, porque o resto, a Life fechou, a Time é irrelevante, e Sports Illustrated também. Mas aí o grupo Time Life se apoderou da Globo, nomeou o diretor financeiro, um americano chamado Joe Wallach, que sentou no caixa, e o Roberto Marinho contratou toda a equipe que fazia a TV Rio. Walter Clark, o Boni, o Armando Nogueira e o Arce, que era o diretor de publicidade, um baiano, um boliviano. Aí o João Calmon, esse mesmo, resolveu, a mando do Chateaubriand, fazer a CPI do Time Life, para pegar o Roberto Marinho e os Tivita, que estavam financiando a Editora Abril com o dinheiro do Time Life, e ia prejudicar a revista Cruzeiro do Chateaubriand. Aí o Chateaubriand montou a CPI do Time Life. A CPI do Time Life ia crucificar o Roberto Marinho. Tinha um grande relator escolhido pelo presidente da comissão da CPI, que era um jovem socialista, que foi escolhido porque era um jovem socialista inexperiente. E ele pagou um preço altíssimo por isso. É o grande brasileiro, o grande carioca, Roberto Saturnino Braga. Anos depois, o Roberto Marinho se vingou do Saturnino e mandou o Sarney mandar o Maílson, e o Maílson decretou a inadimplência da dívida da Prefeitura do Rio, e o Saturnino não pôde governar. Foi uma ordem do Roberto Marinho para o Sarney, para o Maílson. Por quê? Porque o Saturnino foi o presidente da CPI do Time Life. A CPI ia crucificar o Roberto Marinho. No fim do governo Castelo Branco. O Castelo não teve coragem para decidir e empurrou com a barriga o problema para o sucessor, o Costa e Silva. O Costa e Silva chamou um ministro, que eu não posso identificar, porque ele me contou isso
Em off, vamos dizer que ele fosse o Vasco. Chamou o ministro, que montou a seguinte operação. Roberto Marinho pede um empréstimo ao Banco Morgan. Dá em garantia a casa do Cosme Velho, essa em que morreu a dona Lili. E o governo brasileiro, através das suas empresas estatais, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Eletrobras, Petrobras, todas as empresas estatais se comprometiam a anunciar maciçamente na Rede Globo a preço de tabela, tabela cheia, sem desconto. E quando o Roberto Marinho fez o empréstimo e deu a garantia, ele sabia que tinha essa receita. E com essa receita ele pagou o Banco Morgan e pagou os atrasados dos dividendos que lhe devia o Grupo Time Life. O Grupo Time Life foi embora e fomos nós, contribuintes brasileiros, proprietários da Petrobras, da Eletrobras, do Banco do Brasil e da Caixa, que demos ao Roberto Marinho a propriedade da Rede Globo. Tem um outro documento aqui. Anteontem eu fui jantar numa simpática cantina italiana com dois amigos e encontrei lá em São Paulo, claro, uma mesa de palmeirenses. Estava lá o meu bom amigo Luiz Gonzaga Beluso, que é economista, formado em Direito, grande pensador, mas acima de tudo e quase que exclusivamente palmeirense. Era um grupo que estava lá reunido. Não, eu estou falando sério. Ele é tudo isso, mas no fundo, o que ele queria mesmo era ser presidente eterno do Palmeiras. E o Beluso foi um informante importante para mim, porque o Beluso, ele conviveu com Ulisses Guimarães, conviveu com Sarney e foi o principal assessor do Dilson Funaro. E aqui esse livro conta detalhes da negociação da dívida externa brasileira e as entranhas do governo Sarney. E o Beluso disse: Paulo Henrique, o teu livro está certíssimo, não tem um defeito. Todas as informações estão corretas, se alguém quiser te processar, eu vou depor a teu favor como testemunha visual. E qual é o outro documento que eu mostro aqui? Como sabem, o Boni não dava espaço para ninguém na Globo. O Roberto Marinho não entendia nada de televisão. Ele não cuidava da parte de entretenimento. Ele controlava o jornalismo através do Armando Nogueira. E o Boni não deu espaço para os filhos do Roberto Marinho. Eu, no meu blog Conversa Fiada, eu digo que os filhos do Roberto Marinho não têm sobrenome. Eles não justificam ter nome próprio, eles só têm o sobrenome. Eles são os filhos do Roberto Marinho. E o Boni não deu espaço para eles e o filho mais velho resolveu criar a Tele Monte Carlo. Botou na cabeça do pai que ele conseguiria mobilizar capital italiano, entre eles o Gianni Agnelli, da Fiat, para botar dinheiro na Tele Monte Carlo. A Tele Monte Carlo foi um fracasso retumbante, um dos maiores fracassos da Rede Globo. Porque a Rede Globo resolveu instalar uma televisão em Monte Carlo, emitiu os sinais para o território italiano e com isso competir com um bestalhão, um cretino completo, um empresário inexperiente chamado Silvio Berlusconi. E eu estou falando sério. E o Silvio Berlusconi fazia nada mais nada menos do que cortar os fios dos postes que transmitiam os sinais de micro-ondas que saíam de Monte Carlo e chegavam em território italiano. E ela era... Puff. O sinal chegava aqui, não chegava, aí corrigia aqui, chegava aqui amanhã, depois da manhã. Era uma cabra cega saber onde você via ver em território italiano, você ia conseguir ver a Tele Monte Carlo. E aí o prejuízo foi entre 100 e 150 milhões de dólares. Entre 100 e 150 milhões. Uma aventura fracassada. O que o Roberto Marinho fez? Botou a faca nos peitos do Sarney
e exigiu que o Sarney pagasse a dívida. O Beluso testemunha uma reunião em que o presidente do Banco Central, Fernão Bracher, o Sarney, o Roberto Marinho, o Funaro, o ministro da Fazenda, e ele... Mas como? O Brasil não tem reservas cambiais? Nós vamos à moratória daqui a pouco? E foram. Não interessa. O Roberto Marinho pegou os dólares, pagou o que devia na Itália e sobrou dinheiro para ir converter no câmbio negro e ganhou dinheiro. Com prejuízo. Porque àquela altura o câmbio negro era uma proporção gigantesca em relação ao câmbio oficial. Eu demonstro aqui nesse livro também, numa entrevista que eu fiz com um dos melhores amigos e confidentes do Roberto Marinho, que me deu entrevista com a condição de não identificá-lo enquanto fosse vivo. Como ele é contemporâneo, foi contemporâneo do Roberto Marinho, está com o pé na cova, é breve que provavelmente na segunda edição eu poderei identificá-lo. Mas eu perguntei a ele, o Roberto Marinho considerava que co-governava o Brasil no tempo do Sarney? Ele dizia não, ele governava o Brasil. Mas isso não o constrangia, não o deixava preocupado? Não, ele era dono do Globo, dono da Globo, é natural, e o Sarney sabia disso. É claro. Todos sabem que isso me foi contado por um ministro do Tancredo, que houve uma reunião do Roberto Marinho, Antônio Carlos Magalhães e o Tancredo Neves, depois de eleito, depois de ter escolhido por indicação do Roberto Marinho o Antônio Carlos Magalhães, ministro das Comunicações. O Antônio Carlos Magalhães de Comunicações entendia de fazer grampo. Como se sabe também, Ulisses Guimarães disse para o Tancredo, Tancredo, se você escolher o Antônio Carlos Magalhães, o PMDB vai romper com você. O Tancredo falou, Ulisses, eu rompo com o PMDB, rompo contigo, rompo com o Papa, mas não rompo com o Roberto Marinho. Houve uma reunião muito importante para sacramentar a escolha de Antônio Carlos Magalhães. E aí o Tancredo se vira para Roberto Marinho e diz, Roberto, quem devia anunciar a escolha do Antônio Carlos deveria ser você. Aí o Roberto Marinho, que era mais esperto que os dois, disse, não, Tancredo, não podemos diminuir Antônio Carlos. Tem que ser o presidente da República. Como se sabe, como gratidão, Antônio Carlos, que então ministro das Comunicações, fazia as compras para a indústria de telecomunicações no Brasil, quebrou uma empresa japonesa que tinha aqui como testa de ferro o Mário Garneiro, uma empresa de telefonia. Quebrou a empresa e deu de presente para o Roberto Marinho. Em retribuição, o Roberto Marinho tomou a retransmissão da Rede Globo na Bahia, que era da família Luiz Viana, e deu para o Roberto Marinho e a TV Bahia, que está lá até hoje. Foi esse o jogo. O Roberto Marinho tinha uma atividade muito severa, muito intensa, com relação ao jornalismo. Se ele não dava muita bola para o entretenimento, porque ele não entendia daquilo, com o jornalismo ele regulava com mão de ferro. Eu sei disso muito bem, porque várias vezes eu fui convidado a conversar com ele e ele determinava claramente o que ele queria de forma inapelável. Uma vez, por exemplo, eu dei um furo, eu tinha uma coluna no Jornal da Globo, eu dei um furo dizendo que o presidente da Petrobras ia ser o Hélio Beltrão. No dia seguinte eu chego para trabalhar, o Armando Nogueira, que era o diretor de jornalismo, me chama
e faz um gesto assim. Esse gesto significava que eu tinha que conversar com o Dr. Roberto, sem a presença do Armando. Cheguei lá e o Dr. Roberto disse, olha, aqui no Globo, porque ele se referia ao jornal Globo, ele não falava da Globo. Aqui no Globo, só quem dá notícia sobre Petrobras sou eu. Eu disse, doutor Roberto, mas eu na minha coluna, a coluna não é sua, a coluna é do Globo. Ele, na sucessão do Sarney, o Roberto Marinho chegou atrasado. Roberto Marinho não tinha candidato. Ele começou a apoiar o Quércia. O Quércia não decolou. Namorou com a Fife. O que vai fazer, né? Até o Roberto Marinho se equivoca. Namorou com a Fife. Na Fife não deu em nada. Aí resolveu apoiar o Covas. Mas estabeleceu uma pré-condição. Que o Covas reassumisse a cadeira de senador. Quem me contou isso foi o melhor amigo dele. Estava em campanha o Covas. Tinha saído do Senado, se licenciou e disse, não, reassuma a cadeira de senador para fazer um discurso. E uma equipe preparou o discurso que o Roberto Marinho iria aprovar. O então editorialista, chefe do Globo, o lendário Jorge Serpa, não gostou. E disse que faltava um punch, faltava um lead, um título. Reescreveu o começo do discurso e criou a expressão choque de capitalismo, que consistia num programa radical de ajuste econômico e privatização forte. Choque de capitalismo. O Covas fez o discurso, escrito pelo Jorge Serpa, e no dia seguinte a manchete do Globo foi Covas, : vou dar um choque de capitalismo. Aqui. Ou seja, a ideologia do PSDB nasce em boa parte do texto do Jorge Serpa. Mas ele chegou atrasado. Ele chegou atrasado e só foi apoiar o Collor quando o Collor já estava na frente nas pesquisas. E o Collor não confiava nele. Não vou ser como o Sarney e comer pela mão do Roberto Marinho, me disse o Fernando Collor logo depois de eleito, quando foi abrir a Assembleia Geral da ONU, e eu trabalhava para a Globo em Nova York. O Roberto Marinho se assustou, ele já estava mais velho, frágil, e aí resolveu nomear diretor de jornalismo um jornalista, supostamente jornalista, da confiança do Collor, o Alberico de Souza Cruz, que tinha feito toda a campanha dos Marajás. Na véspera de ser demitido, o Armando Nogueira me chamou na sala dele. Porque ele sabia que ia ser demitido, não sabia quando. Foi uma conversa depois que o Jornal Nacional foi exibido, à noite. O Armando tinha fotofobia, a sala dele era sempre mal iluminada, com um abajurzinho. E eu tenho aqui anotado com a minha letra perfeitamente legível o que o Armando me disse. Há um complô do Dr. Roberto, do Roberto Irineu, do Jorge Serpa e do Alberico para me derrubar e colocar alguém aliado do Collor. E aí tem o que eu considero um dos trechos mais relevantes desse meu modesto livro. Me disse o Armando Nogueira:
Tenho ordens do Dr. Roberto, que são verdadeiras epígrafes do livro. Mal sabia ele que eu ia usar não como epígrafe, mas como uma transcrição. São as instruções básicas que o Roberto Marinho deu ao Armando Nogueira para dirigir o jornalismo da Globo. Primeira instrução, na verdade a segunda: não quero preto nem desdentado no Jornal Nacional. Terceira instrução: se o Brizola se jogar debaixo de um trem para salvar uma criança, se a criança se salvar e ele morrer, mesmo assim você tem que me consultar para saber se pode ou não pode dar o nome do Brizola no Jornal Nacional. Ou seja, essa lei está em vigor até hoje, porque você substitui Brizola por Dilma e por Lula, a lei está em vigor. E a primeira instrução, que eu considero de uma genialidade sinistra, nem o cidadão Kane, nem o Hearst formulou isso com tanta clareza. O poder de um magnata da mídia. Abre aspas. O Globo é o que é, mais pelo que não deu do que pelo que deu. É o poder da interdição, o poder da censura, o poder do bloqueio. Aquilo que o Antônio Carlos Magalhães dizia: se o Jornal Nacional não deu, não aconteceu. E foi esse homem que ajudou a eleger o Fernando Henrique. Eu tenho aqui documentos muito interessantes sobre o Fernando Henrique. Eu tenho, por exemplo, um documento que fala sobre como o Fernando Henrique obteve o apoio do FMI antes de ser candidato a presidente da República. Fernando Henrique se desincompatibilizou do Ministério da Fazenda antes de ser candidato. Não havia o plano real. Não havia o plano real. E ele foi a Washington pedir apoio ao FMI para o plano que não havia. Ele levou o FMI com um papel em branco, para com isso convalidar uma candidatura que ainda não havia. Eu estava lá, como repórter da Globo, com meu caderninho. E eu anotei na saída do encontro o diretor-gerente do FMI que disse: oui, favorable, sans hésitation, para um plano que não havia. Porém, ele tem que fazer um acordo com o FMI. Em seguida, eu anotei, saindo da mesma sala, vejam bem, a sala do diretor-gerente do FMI. Saiu lá de dentro o senhor Bill Rhodes, vice-presidente do Citibank e presidente do comitê dos bancos credores do Brasil. E o Bill Rhodes disse: vamos apoiar, estamos de acordo, mas tem que fazer o acordo com o FMI. Finalmente saiu lá de dentro o ex-ministro da Fazenda e futuro candidato, que repetiu o discurso do Covas, que é o que eles dizem até hoje, porque eles não têm nada mais a acrescentar. Ajuste fiscal radical e privatização forte. E eu anotei com a minha letra: água e esgoto. Eles iam vender água e esgoto. Vale do Rio Doce, entre parênteses, fica para depois. Telebrás tem que alterar a Constituição, fecha parênteses.
E a joia da coroa? Petrobras, entre parênteses, tem que alterar a Constituição. Foi o que ele tinha vendido lá dentro. Ele vendeu a Petrobras antes de ser candidato à presidência da República. Esse é um documento interessante que eu tenho aqui. E os documentos se encerram eu, por acaso, parei aqui numa entrevista que eu fiz com o Fernando Henrique em Kuala Lumpur, no Hotel Stan, às 11 horas da noite, na suíte presidencial. Ele tinha brigado com Antônio Carlos Magalhães e ele disse: boa parte do desespero do ACM é porque ele não tem mais a Globo. Ele perdeu a Globo. E a ACM sem a Globo é um tigre de papel. O último documento que eu publico é uma conversa que eu tive com o presidente Lula no dia 31 de outubro de 2006. Ele começava a se organizar para concorrer à reeleição pela segunda vez. Vocês se lembram que a eleição foi para o segundo turno, porque no primeiro turno a Globo deu um golpe. Ela fez uma edição do Jornal Nacional, tão sinistra quanto aquela que ajudou a eleger o Collor contra o Lula. E essa edição do Jornal Nacional constava de as imagens pseudo-furtadas de um delegado safado da Polícia Federal, que entregou aos jornalistas o monte de dinheiro daquela operação dos Aloprados em São Paulo, e o diretor-geral da Polícia Federal, Dr. Paulo Lacerda, tinha mandado guardar aquilo num cofre para não ser usado eleitoralmente, e esse delegado entregou aos jornalistas da Globo, da Folha e da Jovem Pan. E perguntou: cadê o Bocardi da Globo? Está aqui. Eu transcrevo a conversa dele com o jornalista. E o Jornal Nacional se dedicou a cuidar disso e de um debate que tinha havido na véspera que o Lula não compareceu. E mostrava a cadeira vazia do Lula. Porque o Lula, Dilma, nenhum outro candidato à presidência da República teve a coragem de denunciar a cronologia dos debates da televisão brasileira, em que a Globo faz o último debate imediatamente antes da eleição, sem que o candidato possa responder à edição da Globo no horário eleitoral gratuito. Na Argentina não é assim. Na Argentina, os debates presidenciais são feitos numa universidade. E não tem jornalista como William Bonner, que interrompe o candidato, fala mais do que o candidato. Não tem perguntador, é pergunta de um para o outro. Os dois ficam debatendo entre eles com temas sorteados. E é distribuído em todas as televisões do país. Na Argentina. O Jornal Nacional montou a edição em cima da cadeira vazia do Lula e o dinheiro dos aloprados. E não desmontou essa paginação, e para fazer isso e levar a eleição para o segundo turno, ignorou um pequeno fato jornalístico de relevância secundária. O desastre do avião da Gol, em que morreram 122 brasileiros. Ignorou, sim, porque 20 minutos antes o Boechat tinha dado na Band a notícia do desastre. Como todas as emissoras de televisão têm escuta, a Globo soube que houve o desastre da Gol, mesmo que ela não tivesse sabido. Tanto é que acabou o Jornal Nacional, feita a patranha, eles deram uma edição extra do Jornal Nacional com a notícia do desastre da Gol. Eu publiquei um artigo no blog Conversa Fiada dizendo: o primeiro golpe já houve, espera-se o segundo. O Mino Carta, meu amigo, diretor da Carta Capital, tinha um blog naquela altura e fez imediatamente um artigo também sobre esse tema.
Às 12h45 do dia 31 de outubro de 2006, eu recebo um telefonema do Lula, que estava na sala com o João Santana para preparar a campanha do segundo turno. Parabéns, disse ele. Você desvendou a maracutaia. Você e o Mino fizeram um serviço extraordinário. E aí eu anotei vingança, ponto de exclamação. Eu não sei em que contexto eu anotei essa expressão, essa palavra vingança. João Santana, ponto de exclamação. Por telefone eu não posso te falar, mas eu vou te ligar para a gente conversar sobre a democratização da imprensa brasileira. Eu estou esperando esse telefonema do Lula até hoje. E para encerrar essa minha breve exposição, que já vai longa, eu quero dizer que o engenheiro Leonel Brizola se candidatou 2 vezes à presidência da República e no horário eleitoral gratuito dizia sempre: quando eu sentar naquela cadeira, na manhã do primeiro dia, a primeira coisa que farei será questionar aquele monopólio. A primeira coisa que farei. Eleito em 2002, a primeira coisa que o Lula fez foi sentar na cadeira do Jornal Nacional ao lado da Fátima Bernardes, que então ainda não vendia presunto. E a primeira coisa que a Dilma fez depois de eleita foi sentar na mesa com Ana Maria Braga e fazer uma omelete que não deu certo. E é por isso que o quarto poder é o primeiro poder. Muito obrigado. Sim, perguntinhas, sim. Peraí. Bom, eu pedi 1 minuto para fazer um anúncio que é com muito orgulho, e acho que tem tudo a ver com essa mesa. A TVT, que é a TV dos Trabalhadores, terá, a partir do ano que vem, um programa diário no Rio de Janeiro, de 30 minutos pela manhã. A gente ainda não pode dizer em que canal, mas será no canal aberto. E no primeiro semestre, esse programa já vai estar no ar, né, um programa de jornalismo, e a gente, em janeiro, já vai circular nas redes sociais para vocês saberem e poderem acompanhar que canal será esse e o horário certinho, para que a gente possa, nessa lógica da contra-hegemonia, de dar notícia com a cara dos trabalhadores e das trabalhadoras, e não só com a cara daqueles que detêm os meios de comunicação hoje e fazem tudo isso que você estava falando para a gente agora. Perfeito. Bom, nós vamos abrir para 5 perguntas. É pouco, né? Mas não tem jeito, né? O Paulo Rico já está meio cansado, inclusive por causa do calor. Vamos abrir para 5 perguntas. Está aqui a Adriana e também a Vanessa, que vão dar os microfones. Vai ser no sorteio, então quem chegar primeiro. Ó, você tem que chegar e tem que falar com ela, né? Não é comigo, não. Bom, Paulo Henrique, e depois também nós vamos fazer, que esse é o nosso objetivo, vamos fazer autógrafos ao livro do Paulo Henrique Amorim. Paulo Amorim, eu queria dizer o seguinte, olha, que durante a sua palestra, eu fiquei ouvindo, mas também fiquei vendo o plenário. Percebi o silêncio do plenário. Percebi, inclusive, a dor de algumas pessoas, pelas verdades de como é o Estado brasileiro. Ninguém percebeu o que eu estava vendo, né? Mas eu percebi a dor das pessoas, em relação ao país delas, capturado quase que por gangsters. Isso é grande verdade. Quando é que nós vamos tomar esse país para a gente de volta? Quando é? Mas essa é uma tarefa nossa. Nós temos que chegar e temos que fazer isso. Que ninguém o fará. Ou então nós vamos chegar e vamos ser, o eterno país, não é isso, do futuro, do amanhã.
sem nunca chegar lá. Parece que é o país do arco-íris, né? Vocês procuram e nunca chegam. Bom, mas eu acho o seguinte, eu acho que esse plenário que prestou essa atenção muito grande, eu acho que vai ser capaz de reproduzir as coisas que o Paulo Henrique falou aqui. Também acho que vai ser capaz de chegar e de ler o livro e também de reproduzir para outras pessoas. Isso, eu acho que, em parte, é a nossa tarefa. Nós temos que chegar, nós temos que ir à luta para conquistar o que é nosso. E a segunda coisa que você falou, que pelo visto a Globo é nossa. É. Então eu vou lá pegar. Não, e tem mais. Temos que lá apanhar, porque já que fomos nós que pagamos... Olha, Olímpio, eu publico aqui a íntegra do documento do bravo senador Roberto Requião, que encaminhou ao Ministério das Comunicações pedindo explicações sobre a propriedade da TV Globo em São Paulo. A TV Globo de São Paulo é resultado de uma fraude. A Globo de São Paulo é um roubo, em São Paulo. E a resposta que o Ministério das Comunicações da Dilma deu ao Requião, segundo o Requião, é absolutamente inepta, porque se recusou e é o centro da questão. A ata da Assembleia Geral é fraudada. Isso é coisa de gangue, né? Só pode ser. Bom, então, só, olha, nós queríamos também chegar e recomendar a todos a comprarem o livro, porque é importante nós termos esse conhecimento, é importante nós debatermos sobre o conteúdo desse livro em casa, na escola, no botequim, entendeu? Onde for preciso fazer. Nós vamos agora, assim, abrir para as pessoas, eu não sei qual é a ordem que está, mas vamos fazer um bloco de 5 perguntas, ok? E depois o Paulo Henrique responde às 5 pessoas. Você tem caneta? Gente, eu vou pedir desculpa, mas é porque é um número muito pequeno, mas não tem jeito. Tá bom? Olha só, tem que falar com ela, com a menina. Oi. Bom, eu queria perguntar... Você podia se identificar, por favor? Eu sou o Beto, sou engenheiro, sou Beto. documentarista. Paulo, eu queria saber o que aconteceu, que quando tu estava na Globo, eu achava de um tremendo reacionário. Eu realmente não suportava você. É mesmo? E a primeira vez que eu comecei a te admirar foi numa palestra que você deu na FRJ. Teve um evento na FRJ que estava lá e eu fui... O Zé Dirceu, o Vanderlei Guilherme e o Coach. Não sei se foi essa. Eu sei que eu fui lá por outro motivo e quando eu te vi na mesa, eu achei, esse cara está na mesa errada. E quando eu te vi lá, o que aconteceu? Não é o cara que eu conhecia, né? Então a pergunta é, o que mudou? Eu mudei, eu que te entendi depois, diferente, o que te fez mudar, talvez, né? O que tinha lá que me parece que você era uma pessoa e essa tua saída você se transformou, assim como outros companheiros que lá estiveram e hoje são grandes blogueiros, né? Estão aí ajudando. E o que acontece hoje lá? Porque outras pessoas muito interessantes estão lá, são grandes profissionais, mas continuam ajudando a essa máquina andar. O que acontece lá dentro que permite isso, né? Que faz com que essas pessoas... Obrigado, Paulo. Próximo, quem é? Tem que falar com a menina que está com o microfone. Gente, olha só, não sei se já completou os 5. Não, os 5 que pediram. Mas tem que pedir, para a Adriana ou então para a Vanessa. Agora, eu acho que tem uma fila maior do que 5. Aí é quem vai dizer se pode ou não. Vambora, é o nosso palestrante. Qual é o seu nome? Meu nome é Norberto. Norberto. Sou analista de sistema, uma profissão que praticamente acabou, foi banalizada mesmo pelo nosso amigo FHC. Começou com a terceirização e acabou. A profissão hoje é péssima, tá? Mas eu estou em final de carreira, não vou mudar, sempre gostei, passei minha vida toda sendo analista. Então, eu vou fazer 2 perguntas, são rápidas. Eu tenho 2 filhos, né?
o caçula é historiador. Então, eu acho que esse livro realmente é um livro de história do Brasil. Porque o que acontece no nosso país? Nós fizemos a Comissão da Verdade, nós fizemos muita coisa, mas isso não vai para os livros. As crianças, os jovens não sabem. Tanto é que a imprensa continua manipulando. Não adianta. Então, eu acho que isso é um verdadeiro livro de história do Brasil. Agora eu vou fazer as perguntas. Você vive televisão no Brasil. Globo, Record, tudo bem. Só não trabalhei no Silvio. Não, tudo bem. Não tive essa honra. Então é o seguinte, o que você acha da televisão no futuro, a partir de hoje? E a outra pergunta é o seguinte, o que vai mudar? A Globo vai sobreviver? Essa dívida toda? Enfim, o que é o futuro da televisão no Brasil? Não estou falando especificamente da Globo. E a outra pergunta é o seguinte, é uma pergunta de curiosidade. Como é ser jornalista na imprensa brasileira? Porque o que passa para a gente, para nós, público, é o seguinte, que vocês estudam, se formam, mas chega lá, tem que escrever e falar o que o Frias quer, o que o Tivita quer, o que o Roberto Marinho quer, ou seja, que as 6 famílias querem. Então, essa é a minha segunda pergunta. Como é exercer a profissão? Tá? É isso, obrigado. Ok, obrigado. Olha só, eu pedi assim, mais brevidade, não é isso, nas falas, para ser bem objetivo, tá bom? Desculpa, tá bom. Boa noite. Meu nome é Lucila. Meu nome é Lucila. Eu queria falar sobre o escândalo da Proconsult, que eu acompanhei, torci, enlouqueci, porque foi uma vitória da imprensa de verdade contra a imprensa de mentira, e era um golpe que estava armado contra o Brizola. E muito tempo depois eu descobri que foi você que coordenou a gloriosa equipe que derrubou esse golpe. Foi. Eu conheço gente que trabalhou... Jornal do Brasil. O melhor jornal do Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho. E também devemos acreditar um trabalho muito importante feito pela Rádio Jornal do Brasil, que na época tinha o grande jornalista, meu grande amigo, Eliakim Araújo. Foi um trabalho coordenado do Jornal do Brasil com a Rádio Jornal do Brasil. Tá bom. Obrigada. Obrigado a você. Quem é o próximo? Boa noite a todos. Meu nome é Edgar Coelho, sou metroviário, vítima de uma privatização também. E queria fazer uma consideração. Nós vemos e ouvimos muito falar em liberdade de imprensa, mas a liberdade de imprensa que se prega aí, pelas mídias, é para o dono do veículo, para o dono das emissoras e não para os repórteres que lá trabalham. Então, essa é uma questão da liberdade de imprensa que a gente tem que diferenciar. Agora, Paulo, eu queria que você passasse para a gente, dentro do seu conhecimento, por que a CPI do HSBC não acontece. Obrigado. Quem é o próximo? Eu sou Adilson Xavier, eu sou professor na COP. Da COP? Isso. Eu tenho uma dúvida. Mais perto do telefone. Acho que eu tenho uma dúvida de muitos anos, décadas. Em 1978, eu fui a São Paulo numa reunião no SEBRAD, que foi fundado pelo Fernando Henrique. SEBRAP. Era pertinho ali da Paulista. Eu cheguei, imaginava chegar num centro, etc. Uma coisa assim, mas era um luxo espantoso. Era um luxo muito grande. Passados alguns anos, eu fiquei sabendo que era financiamento americano. Ford Foundation. Você teria alguma coisa a declarar? Olha, para responder rapidamente a tua pergunta, Adilson, e tem um livro, eu agora não tenho de cabeça, viu, Adilson? Tem um livro de uma historiadora inglesa que fez um trabalho muito minucioso sobre como a CIA operou a chamada intelectualidade. Quais eram os instrumentos da CIA, como ela financiou revistas, financiou escritores,
financiou instituições, como, por exemplo, o IBAD aqui no Brasil, para derrubar o Jango, como ela financiou congressos. E esse livro é um livro que eu li, que é um livro fácil de achar. Se você fizer uma pesquisa no Google, ele mostra que o SEBRAP foi financiado pela Ford Foundation, e a Ford Foundation era uma vitrine da CIA. Pois não. Boa noite, foi um prazer ouvi-lo. Pois não. Sempre lhe admirei muito. Infelizmente, existem poucos brasileiros patriotas ultimamente. Tá? Qual o seu nome? Meu nome é Lince Naveira. Eu sou geólogo formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estou com 37 anos de formado. Trabalhei na Nuclearbras, na Baia. Vim de serviço para British Petroleum, para Braskem, para Tecnosol. Tive mineradora própria, tive 10 anos de selva amazônica. E tive, inclusive, um programa de entrevista na área política, econômica, financeira e empresarial, que foi idealizado por mim, e eu era o faz tudo, desde convidar até fazer entrevista e editar. Foi em Brasília, no ano 2000, TV Gênesis. Chamava programa, está entendendo? Em Foco. Eu entrevistei aí Bautista Vidal, Roberto Requião, Aristide Junqueira, Adriano Benayon, tá? Enfim, os brasileiros séria ética desse país que são patriotas nacionais, que tinham que fazer. Sofri muitas punições, o programa saía do ar toda semana quase, tá? Bom, perdão. E eu queria, antes de fazer uma pergunta, fazer uma denúncia gravíssima que está em andamento, que é pior do que a privatização da Vale, que a Vale do Rio Doce, os canalhas dizem aí que o Lula foi o cara que deu mais prejuízo. Mentira! Fernando Henrique foi o cara que deu mais prejuízo da história da humanidade. A Vale do Rio Doce tinha 7.500 jazidas, 11 ferrovias, 3 portos de grande calado, inclusive o porto de Roterdã, na Holanda, grande parte das ações da Vale. Tá? A Vale estava avaliada por 12 trilhões de dólares. Trilhões, de tatu. No consenso de Washington de 92, Fernando Henrique presente, George Soros presente, Rockefeller presente, Rockefeller e George Soros avaliaram que a Vale deveria ser privatizada e que o preço módico seria entre 4,5 e 5,5 trilhões de dólares. O preço módico é no meio. Anos depois, quando ela foi privatizada, eu estimo que ela valeria já uns 12 trilhões de dólares. E eu fiz curso de avaliação de jazida, valorização de jazida, curso de economia, curso de geologia econômica, curso de tratamento, beneficiamento mineral da COP, e por aí vai. Então, na época, com o PIB do Fernando Henrique era 600 bilhões. 12 trilhões são 20 anos do PIB. Então, para o PT dar um prejuízo igual hoje, teria que ser 40 trilhões de dólares. Tá? Eu digo que o PT roubou, sim, roubou muita galinha, porque as velhas da coroa que roubou foi o Fernando Henrique. Agora tem uma outra coisa embaixo, é muito grave. WWF, Greenpeace. O WWF foi criado pelo príncipe Philip, marido da rainha, em 1968, da rainha da Inglaterra, para desanexar a Amazônia usando o índio de laranja e de para-choque. E o Greenpeace foi criado pela Holanda e o Canadá com o mesmo objetivo. Tá? Esses caras que sempre destruíram o índio, quem é que nunca assistiu o filme, eles matavam o índio, eles matam a galinha, tá entendendo? Agora vem gente que está defendendo o índio, conversa fiada, o que eles querem é o almoxerifado, para minério, madeira e água. E se a gente não abrir o olho, eles anexam. A coisa é seríssima, eu dou palestra a respeito disso. Se vocês verem, fica de cabelo em pé. Agora, deixa eu fazer a pergunta para o meu amigo aqui. Vamos lá. É o seguinte, isso aí vocês fiquem atentos, tá? Greenpeace, WWF, trabalha contra os interesses nossos. Por que nenhum dos presidentes, faltou o quê? Culhão, não desapropriou a Globo? Porque ela deve ao BNDES uma fortuna. Dizem que a dívida da Globo com o BNDES passa dos 12 bilhões de dólares. É verdade isso? Bom, vamos responder tudo de uma vez só. Vamos lá. Ah. Mais uma. Mas deixa ele responder primeiro. Não, querido, deixa eu seguir aqui o ritual. Brevidade, tá bom, gente? Por favor. Por favor. Uma pergunta de jornalista para jornalista. Você, como se chama? Mônica Rodrigues. Trabalhei no Globo e comecei no jornalismo. Trabalha onde? Trabalhei no Globo e agora faço doutorado de política pública. Tá. E minha pergunta vai muito nesse sentido de o que você acha que a gente pode esperar do jornalismo hoje? Porque existe uma crise das empresas também, que demitem, e que os jornalistas estão... Aqui nós temos tantos sindicalistas, né? O jornalista hoje tem condições de trabalho aviltantes, e a ideologia ela acaba sendo um fator preponderante para a formação da opinião, e vai ser assim por muito tempo. Então, qual o papel que você acha que tem o atual jornalismo e os blogs e os movimentos Perfeito. sociais?
Tá bom? Bom, deixa eu começar respondendo a Mônica e ao Roberto. Obrigado, Mônica. O Roberto me perguntou também se a TV tem futuro. Eu acho que aqui eu vou poder dar algumas boas notícias, porque, por exemplo, o modelo de negócios da Globo, ou seja, o modelo de negócios da TV aberta, faliu. Essa ideia de você ganhar dinheiro com a publicidade na programação da TV aberta, isso não tem futuro. Não tem futuro nos Estados Unidos, e não tem futuro no Brasil, e não tem futuro onde a televisão é comercial. O Brasil repete com algum atraso o que acontece na televisão aberta americana, que o que aconteceu foi o seguinte: com o advento da internet, as empresas anunciantes começaram a exigir das agências de publicidade que programassem cada vez mais a internet. As agências, em primeiro lugar, começaram a tirar dinheiro dos jornais e das revistas. E os jornais e as revistas só vão sobreviver aqueles que forem jornais de nicho, revistas de nicho. Grandes jornais, grandes revistas vão morrer nos Estados Unidos e aqui. Em seguida, as agências de publicidade começaram a tirar dinheiro para levar para a internet da TV paga. A TV por assinatura também é um modelo de negócios que está vencido. Está vencido porque cada vez mais as pessoas têm alternativa de obter informação, vídeo, fora da TV paga. E também o dinheiro está saindo, está diminuindo aqui no Brasil. É dramática a queda de assinantes da TV paga, como é nos Estados Unidos. E o dinheiro está indo para a internet. Aí chegou a hora do dinheiro sair da TV aberta. E o dinheiro começou a sair da TV aberta para ir para a internet. Como que está indo para a internet? Está indo pelo que eles chamam de cauda longa. A internet não tem um produto, como é a Globo, que você, com um produto, você atinge muita gente. Você tem que ir atrás de muitos produtos. É uma cauda longa de produtos. Para fazer isso, o que as agências de publicidade estão fazendo? Nós vimos agora recentemente que o Nizam Anais vendeu a empresa dele, a África, para o grupo americano Omnicom. O mundo hoje tem 3 agências de publicidade importantes. A Omnicom é americana, a anglo-americana WPP e a francesa Publicis. Esses 3 grupos dominam a publicidade mundial, inclusive a publicidade brasileira. O que eles fazem? Eles unificam o trabalho, simplificam, barateiam os custos de uma maneira dramática, e as campanhas para Volkswagen, Procter & Gamble, para Unilever, são praticamente as mesmas. E reduzem ao máximo os custos locais e começaram a contratar pequenas empresas de acesso às redes sociais para enfrentar o Google. Porque quem tem a capacidade hoje, o domínio desse mercado, de anunciar com precisão nos blogs, nas redes sociais, aquilo que as agências querem para o mercado que o anunciante quer, é o Google. E hoje, seria o caso de convidar o nosso nobre deputado, por favor. Nosso nobre deputado Vadir Damus, vamos sentar aqui na mesa. Vadir Damus. Hoje, quem é o segundo maior destino de publicidade hoje no Brasil? Depois da Globo, o segundo maior destino de publicidade hoje no Brasil é o Google. Não é o SBT, não é a Record, não é a Rede TV, não é a Veja, não é a Folha, não é nada. É o Google. E se a tendência continuar, é como eu digo no meu blog, o Google vai googlar a Globo.
E tem outros produtos que estão comendo por baixo essa hegemonia da Globo. Por exemplo, vou dar um exemplo. O Netflix. O Netflix, em um ano, arrecadou 5 milhões de assinantes no Brasil. Quantos empregados tem a Netflix para administrar o seu mercado na América Latina? 10. Porque é um aplicativo. Não precisa de mão de obra. E com a distribuição de informação através de vários veículos, a audiência da rede aberta está caindo de forma dramática. E como as empresas concorrentes da Globo deram o golpe, fizeram a armadilha do GfK, que é aquela empresa alemã de medição de audiência, e passaram 2 anos dizendo que iam contratar GfK, contratar GfK, contratar GfK, contratar GfK, e ainda não está em função, ainda não está em funcionamento o GfK. Mas, preventivamente, o Ibope começou a diminuir a audiência da Globo. Porque fica claro que a audiência da Globo não era aquela. A Globo passou décadas com uma audiência falsa que o Ibope dava para ela. Só que a WPP comprou o Ibope, o novo dono da Ibope disse, pá, vão me pegar em crime, em delito. E começou a diminuir a audiência da Globo. E hoje o fato concreto é que a audiência que a Globo dá hoje não remunera a Globo. O Jornal Nacional está dando 24. E a notícia de ontem, quarta-feira, deu 23,9. Com 24 não paga a conta. O Fantástico dá 18. Eu sei disso porque eu trabalho aos domingos. O Fantástico dá 18. Com 18 não paga a conta. A Globo tem uma estrutura fixa, uma estrutura de produção que nenhuma televisão no mundo tem. Só para pagar os atores que não estão no ar e não irem para a Globo, para a Record ou para o SBT, ela tem um custo mensal de 14 milhões de reais. Para não deixar a Glória Pires, o Antônio Fagundes e o Tony Ramos irem para a Record. Não paga a conta. Esse é um modelo que está superado. Então, respondendo a sua pergunta, respondendo a formulação do Roberto, o que acontece? O caminho que se abre para um profissional de jornalismo é o caminho dessas mídias divergentes. Né? Porque se você for trabalhar na Globo, na Folha, você vai ter que fazer aquilo que a política editorial da casa manda. Né? E respondendo ao meu amigo Beto, que perguntou o que é que mudou, se mudei eu ou se mudou o Natal, como perguntaria o Fernando Pessoa, eu quero dizer que eu não mudei, Beto. Eu sou um repórter. Eu sou um profissional. E eu sou capaz de defender todas as matérias que eu fiz na Globo com um monitorzinho na tua frente. E garanto a você que aquilo foi o trabalho de um jornalista profissional. Se você não gostava de mim quando eu estava na Globo, é porque provavelmente você já não gostava da Globo, mais do que não gostava de mim. Eu sou jornalista e trabalhei na Globo como trabalhei no Jornal do Brasil. E ela se lembrou muito bem, me deixou muito feliz. O Olímpio não sabia disso, mas eu tive o orgulho de dirigir a equipe que detonou o escândalo da Proconsult. E se você quiser conhecer isso em detalhes, leia o livro Plim Plim, a peleja de Brizola contra a fraude eleitoral, quando eu conto esse episódio do começo ao fim. Foi uma conspiração entre o Wellington Moreira Franco, o SNI, o general Golbery e o Roberto Marinho para dar a vitória ao Wellington contra o Brizola. Bom, sobre a questão do... Por que não tem a CPI do HSBC? Eu não tenho a menor ideia. Eu só sei que quem tinha
conta lá, eram os filhos do Frias, o Otavinho e o Luiz Frias, tinham conta secreta lá no HSBC, mas perguntados, eles disseram que não sabiam. É a primeira vez na história da lavagem de dinheiro do mundo em que um beneficiário diz que não sabia que tinha dinheiro no banco. Né? É um fenômeno interessante. Você tem dinheiro lavando e não sabe que o dinheiro está na lavanderia. Pois não. Não recebeu o papelzinho da... Hã? O Cunha também não. Bom, a questão do CEPRAP. Bom, aí eu já não sei. 13 de março desse ano, sexta-feira, saiu a lista, o número 1, number 1 no Brasil, que é cunhado do tamanho do Bom. Tá bom. Sim, irmão do Gilberto Faria, dono do Banco Bandeirante. Isso. Bom. Euros. Franco suíço. Bom, eu tenho ainda uma última resposta que eu gostaria de dar ao nosso geólogo. E dizer a ele que eu tive a preocupação de atrasar o lançamento desse meu livro, porque eu fui fazer uma palestra na Escola de Guerra Naval. E lá eu tive me senti na obrigação de tratar de dois grandes brasileiros, que são o almirante Álvaro Alberto e o comandante Renato Archer. Álvaro Alberto, que foi o brasileiro que lutou por uma política nuclear e contratou como seu principal auxiliar o jovem de marinha Renato Archer. Renato Archer depois se tornou aquele que tentou articular a frente ampla do Jango, do Juscelino e do Lacerda, os três assassinados pela Operação Condor, e não foi possível porque o regime militar matou os três protagonistas. Mas eu atrasei o livro para incluir no livro a participação tanto do Álvaro Alberto quanto a participação do Renato Archer na formulação de uma política nuclear brasileira. E quero dizer que o Brasil é, como você sabe melhor do que ninguém, mas talvez os nossos outros amigos aqui na plateia não sabem, o Brasil é um dos 4 ou 5 países do mundo que tem urânio e uma tecnologia própria de desenvolvimento de urânio. E prender o homem que fez isso. Almirante Otton Silva. Ao doutor Moro, que não sabe, que como eu digo no Conversa Fiada, o Moro vai ficar preso na tornozeleira do provincianismo. Entre outras atribulações. Mas então eu quero te dizer, eu particularmente, não sei se o meu companheiro aqui, engenheiro da COP, e diante dessa plateia de ilustres engenheiros, se eu serei vaiado ou aplaudido. Mas eu considero que o presidente Collor e o presidente Fernando Henrique cometeram um crime de lesa pátria quando renunciaram a produzir a bomba atômica. A Índia tem, o Paquistão tem, Israel tem pelo menos 200 artefatos, segundo o presidente Jimmy Carter. A Rússia tem, os Estados Unidos tem, a França tem, a Inglaterra tem, a Coreia do Norte tem. E é por isso que não derruba o governo. E é por isso que o Putin prendeu essa ONG toda, esses Greenpeace que foram fazer palhaçada lá. Ele prende e eu quero ver quem é que vai buscar. Eu quero ver quem é que vai buscar o Snowden em Moscou. Quero ver qual é o SWAT que vai a Moscou trazer o Snowden. Mas a bomba para jogar aqui? Para guardar. Ninguém joga bomba em lugar nenhum. Ninguém joga bomba em lugar nenhum. É para guardar a bomba.
Vamos ouvir o Palestino, por favor. Bom, para evitar mais polêmica, eu considero encerrada a minha modesta participação. Gostaria de ouvir, agora como repórter. Empresta aqui, Olímpio, empresta aqui. Em breves palavras, o deputado Vadir Damus vai dizer qual o desfecho que ele considera que... pode pegar no microfone, não se iniba. Qual o desfecho que o amigo espera desse processo do impeachment? Nós vamos barrar o impeachment. Como? Nós vamos mostrar ao povo brasileiro que houve uma mudança de padrão na realização de golpes de Estado. O padrão clássico, aquele dos tanques, das baionetas, né, das Forças Armadas, desse padrão está superado. O padrão agora é utilizar a figura constitucional do impeachment para afastar presidentes que tenham projetos populares, presidentes que tenham ligações com o povo. Esse é o novo padrão de golpe de Estado. Então nós vamos barrar isso, tenho certeza. Agora, é muito importante que para barrar, o povo entenda que nós temos que defender a legalidade democrática. Gostemos ou não gostemos do governo Dilma, a questão agora não é essa. A questão agora é de defesa da democracia, defesa do Estado Democrático de Direito. Nós vamos barrar esse golpe, vamos barrar lá, mas com as ruas mobilizadas, em defesa da democracia. Olímpio, vamos embora, né? Não, só um pouquinho. Também chegou aqui a nossa deputada Jandira Fegali, eu também queria trazê-la aqui. Deputada Jandira Fegali, o impeachment passa ou não passa? Claro que não passa. Não pode? Vai ser na base da entrevista, assim? Não? Vai. Então tá bom. Eu já falei muito, não tenho mais voz. Você imagina a gente aqui, eu e o Adir. Não sei, nem exijam muito de nós, porque o cansaço está enorme, viu? Mas cumprimentar vocês, acho que todo mundo que está aqui, quem está com o Paulo Henrique é porque é parceiro da democracia, da comunicação, da liberdade, da democracia, da liberdade de expressão. Essa luta tão estrutural e importante que ele enfrenta, ele comanda, que é a democratização dos meios de comunicação, para que a pluralidade aconteça. Né? E essa luta está grudada com uma outra, que é o respeito, né, ao voto popular, às instituições brasileiras, à Constituição brasileira, que um limites ou não limites é a Constituição que nós temos. E como eu estava chegando, estava ouvindo o Adir, eu acho que isso é objetivo. A nossa batalha agora contra o impeachment é uma batalha que se pauta por algo fundamental, um valor fundamental para nós, que é a democracia. Quem gosta ou não gosta do governo, tem a crítica ou não tem a crítica, queira que mude a política econômica, isso agora não é o fato. O fato agora é que nós precisamos preservar algo que nós conquistamos com duríssima luta, que o povo brasileiro conquistou com duríssima luta, que foi a democracia, mesmo que ainda limitada, mas é que nós temos, e a liberdade que nós temos hoje. Então, eu que sou do PCdoB, né, que me formei dentro da história do partido, sei o valor da democracia e da liberdade para que os partidos possam atuar. Além disso, dizer a vocês que o que está em guerra lá não é o problema ético, não é. O que está em guerra são projetos políticos, é isso que está em jogo. Quando a gente vê um vice-presidente da República articulando para montar um governo de transição, né, a gente sabe que o que está em disputa são dois projetos políticos. Quem viu a ponte para o futuro sabe o que significa a cabeça de Michel Temer, um governo que ele possa construir. Então nós temos que botar esse pessoal no lixo da história e fazer com que o povo avance para a gente conseguir consolidar esse processo. E tirar do comando de tudo isso alguém que não tem a menor credibilidade moral para comandar nem a Câmara, nem estar na Câmara de Deputados, nem ser deputado eleito,
muito menos comandar um processo contra o governo brasileiro. Então, Paulo, parabéns a você Muito por obrigado. toda a sua trajetória. Parabéns a vocês, parabéns a vocês. Bom, olha só. Nós vamos agora, vamos dar início à noite de autógrafos do livro. Podem comprar o livro e o Paulo Henrique Mourinho vai chegar e vai... Não vai embora não, por favor. E vai assinar o livro aqui. Já tem aqui uma fila aqui com a mão da esquerda. Olha, eu queria, antes de encerrar, agradecer a todos vocês por terem vindo aqui. Não era a nossa intenção, mas eu acho que este debate virou um ato político. Isso é muito importante. Eu acho que existe agora, um novo clima no ar, não é isso? Com a ajuda do nosso Paulo Henrique Mourinho. É isso aí. Beleza, foi muito bom. Muito obrigado a todos, tá ok? Obrigado aí. Valeu.